Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo. Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento. É um prazer ter você aqui. E hoje nós vamos falar sobre mindset na Bíblia. É isso mesmo. Vamos falar sobre mudança de mente, sobre programação mental. E o texto que nós vamos utilizar está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É um texto bem conhecido, Romanos 12:2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa palavra do apóstolo Paulo, já virou livro, tema de congresso, é comum você ver adesivo, "e não vos conformeis." A grande verdade é que quando você se conforma com qualquer coisa, você não consegue mudar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas isso aí eu vou resolver. Se você estiver conformado com a situação, seja ela boa ou ruim, você não vai mudar. Primeiro você identifica que aquilo não está legal, não está te fazendo bem, para criar força para mudar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, mindset na Bíblia. Mindset é a tradução livre do inglês mentalidade, ou ainda configuração de mente. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho. Quando a gente fala de mudança de mente, algumas pessoas dizem assim, mas eu não gosto desse negócio de mudança de mente. Antes de você mudar qualquer coisa na vida, a sua mente tem que mudar. Se você não muda de mente, você não muda o seu status quo. Essa é a verdade. Você não muda sua conta, você não muda seu corpo, você não muda nada se a sua mente não mudar primeiro. De fato, quando falamos de mindset, que é uma coisa muito comum hoje, as pessoas acabam não entendendo. A Bíblia já fala sobre isso, sobre mudar de mente, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira como eu enxergo a vida, mudar a minha leitura de vida. Se eu conseguir fazer isso, vai ser muito mais fácil eu mudar qualquer outra coisa. E eu coloquei alguns pontos aqui. Para nós, para o mundo é mindset. Para nós é mudança de mente. Se eu não mudar de mente, eu posso ter um bom currículo, uma boa capacidade mental, intelectual, posso ter uma boa equipe, posso ter dinheiro, posso ter uma boa estrutura, mas se minha mente não mudar, vai ser muito difícil eu viver aquilo que eu sonhei, aquilo que eu planejei. Um dos grandes conflitos de Israel é que Deus os tirou do Egito, mas o Egito não saiu deles. Estava entranhado na mente, no coração, no estilo de vida, no comportamento. Então, olha que coisa interessante. Deus tirou Israel do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então a maneira de pensar, o estilo de vida, todo o trejeito de Israel era como se eles ainda estivessem lá no Egito. Aí eu coloquei aqui, tem uma chave bíblica para você mudar de mente. E nesse texto nós encontramos 4 conselhos poderosos demais. Anota aí, dá um tempinho aí para você correr, pegar caneta e papel, porque o texto é curto, o versículo é bem curtinho, mas ele é poderoso demais no que diz respeito à sua aplicação. E eu coloquei aqui, primeiro ponto é não se conformar. Primeiro passo para a mudança é você não se conformar. Se estiver conformado, tem gente que está sentindo dor, mas está conformado. Tem gente que está falindo, mas está conformado. Tem gente que está dando um passo para frente, 4 para trás, mas está conformado. Como é que vai ocorrer mudança na vida de uma pessoa que está conformada? Como é que ela cresce? Como é que ela melhora? Como é que ela performa melhor se ela está conformada com a vida, com o resultado ou com o momento que ela atravessa? Então Paulo diz, e não vos conformeis. Se você ler com calma, você vai entender que esse texto está no imperativo. Paulo não está dizendo, se você sentir, não se conforme. Se o dia estiver bom, não se conforme. Está dizendo, não é para se conformar. Essa força geradora de mudança começa quando você não se conforma. Então, o primeiro conselho do texto é, não vos conformeis. Minha pergunta é, você é uma pessoa conformada? Está vendo tudo dar errado, está vendo tudo andar para trás, mas você não reage, você não se levanta, você não tenta outra coisa. E aí quando alguém vai falar, você diz, mas sempre foi assim. Esse é um dos conflitos que eu encontro em algumas empresas. Quando eu chego para dar mentoria, treinamento, consultoria, uma coisa que eu encontro o processo não está andando, a coisa não está funcionando, e aí você vai conversar com algumas pessoas, elas dizem assim, mas sempre foi feito assim. Nossa, isso me mata. Por quê? Sempre foi feito assim, mas não funcionou até hoje. Se não funcionou até hoje, eu preciso parar, rever meus conceitos. O que eu estou errando? O que não está bom? O que não está funcionando?
Sempre foi feito assim, não resolve nada. Então, o primeiro conselho é não se conformar. Se você é uma pessoa conformada, você já sabe por que não está ocorrendo mudança. Você já sabe por que a coisa não está acontecendo. Segundo conselho do texto, transformai-vos. Ele não está dizendo, se quiser transforme, não está dizendo, transformai-vos. O segundo passo é mudar de forma. Transformar fala de mudar de forma. Fala de uma metamorfose prática, isso tem a ver com atitude, isso tem a ver com mudança, isso tem a ver com reprogramar sua mente, sua rotina, seu dia a dia, porque afinal de contas, às vezes a coisa não muda, não é porque não tem que mudar, é porque você não faz nada de diferente. E aí, eu quero citar uma frase de Mike Murdock, que ele diz, se você quer o que nunca teve, precisa fazer o que nunca fez. Algumas coisas não estão acontecendo, não é porque não tem que acontecer, é porque você não faz nada de diferente. Então, transformar, na raiz da palavra, é renovar, é a ação de fazer com que algo fique novo de novo. Transformai-vos, renovar, tentar de novo, fazer algo diferente. Se você faz as mesmas coisas, como é que você vai ter expectativa de que vai mudar, de que vai melhorar? Então o apóstolo Paulo é muito direto. Primeiro, não se conforme. Gente, ser inconformado não é ser ingrato. Quando nós paramos para ver as coisas que acontecem à nossa volta, nós gozamos do trabalho de um monte de gente. Você está me assistindo aí online, você pode estar em outro estado, em outro país, pode estar me assistindo de madrugada, de manhã, de tarde. Isso aí só é possível por causa do trabalho de alguém. Alguém que fez a máquina, alguém que inventou a internet, alguém que vai editar esse vídeo, alguém que vai colocar esse vídeo à disposição. Quer dizer, então nós desfrutamos do trabalho de alguém. Alguém que não se conformou, alguém que entendeu que podia fazer melhor, podia fazer diferente, que podia fazer algo que ninguém fez ainda. Então, primeiro, não se conformar. Segundo, transforme-se. Isso é um processo de metamorfose, tentar de novo, fazer de novo, até ficar bom. Não é fazer para ver se vai ficar bom, é fazer até ficar bom. Isso no ambiente corporativo, acadêmico, na igreja, no seu ministério, na sua família, um projeto novo, algo que ninguém tentou ainda. Você tem que começar. Terceiro ponto aqui, terceiro conselho, mudar de mente. Esse é o processo de transformação que as pessoas não levam muito a sério. Dar novo sentido. O que é mudar de mente? É dar novo sentido à vida. Até hoje eu vivi assim, até hoje eu pensei assim, até hoje eu fiz isso. Se a minha mente não mudar, você pode dar um cargo de chefia, você pode colocar muito dinheiro na conta da pessoa, você pode dar para ela um carro legal, uma casa legal, você pode mudar o status dessa pessoa, mas se a mente dela não mudar, é capaz de você voltar daqui a um tempo, encontrar aquela pessoa que você deu um carro novo, o carro se acabou, deu uma casa legal, a casa está em condições terríveis, você deu um terno novo, você vai olhar, a pessoa vai estar usando aquele terno para virar massa. Esse é o problema da mudança de mente. E aí tem um episódio legal que eu li uma vez e falava de uma família que cuidava, tinha uma gatinha, né? O casal não podia ter filhos, e eles cuidavam de uma gatinha como se fosse filha. E aí aquela gatinha faleceu. E aí a senhora ficou muito mal, muito para baixo. E aí o marido pensou, vou tirar ela daqui desse ambiente. Tudo nessa casa lembra Mimi. Então vou levar lá para a fazenda. Aí levou lá para a fazenda. E chegando na fazenda, a porca tinha tido filhote. E aí alguém falou para ela, vou te dar um filhotinho, um porquinho desse. E aí ela pegou aquele porquinho e cuidou como se fosse um gato de madame, um cachorro de madame. Colocou perfume, colocou uma fitinha, depilou, né, tosou, fez tudo o que podia. E um certo dia colocou o nome de Fofão. Um certo dia alguém deixou o portão aberto. Fofão saiu naquele galope. E quando ele chegou perto de uma poça de lama, o que ele fez? Deitou e rolou. E aí a dona olhou, ficou triste. Afinal de contas, tinha dado para aquele porquinho uma vida de gato de madame. Mas afinal de contas, ele era só um porquinho. Perfume, veterinário, tosou, o lacinho, nada disso mudou a essência daquele porquinho. Porque afinal de contas, ele não era Mimi. Ele era só um porquinho. Algumas vezes,
As pessoas fazem de tudo pelas outras. Mas não adianta. Dá um lacinho novo, perfume, dá um banho, depilar ou tosar. Mas se não mudar a essência, não vai resolver. Tudo que foi feito pro fofão não resolveu, porque afinal de contas, ele era só um porquinho. Esse é o problema da mudança de mente. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, não, se der mais dinheiro resolve, se der um cargo de chefia resolve, se der uma casa melhor resolve, se der um carro melhor resolve. Na verdade, se a sua mente não mudar, vai ser só acessório. Vai ser só mais dinheiro para gastar com aquilo que não presta, vai ser uma casa legal para destruir, vai ser um carro maneiro para você destruir também. Por quê? Se a mente não mudar, não adianta melhorar a qualidade de vida. Se a mente muda primeiro, você modifica todo o seu resultado. Mas se sua mente não muda, você faz o que for pela pessoa que não vai resolver. Quarto e último conselho do texto. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. A consequência de não se conformar, de transformar e de mudar de mente, a consequência é experimentar. E aí ele diz, experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui entramos num ciclo que só melhora. Se você não se conforma, se você se transforma e se você muda de mente, o resultado é para que experimenteis. Parece que o texto condiciona o experimentar, o extravasar, o viver aquilo que Deus tem para nós com os 3 pontos anteriores. Eu preciso não me conformar, eu preciso me transformar, eu preciso mudar de mente para então experimentar. E aí esse ciclo melhora, experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui admite níveis. Se eu quero melhorar, se eu quero avançar, se eu quero seguir crescendo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não me conformar, transformar, mudar de mente, para então eu poder experimentar todo o bem do Senhor, tudo o que Ele tem para mim. Para entrar nessa fase, nós precisamos seguir os 3 passos anteriores, que é não se conformar, se transformar e mudar de mente. Se isso acontecer, aí você entra num ciclo novo, que só melhora a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado que você ficou até aqui. Hoje nós falamos rapidamente sobre mindset, programação mental à luz da Bíblia. E usamos o texto de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, curta, comente, compartilhe, faça essa palavra chegar até alguém que você acredita que precisa ouvir essa palavra. Ah, Leonardo, vou dar mais dinheiro. Às vezes dar mais dinheiro, dar um carro melhor, uma casa melhor, não melhora a condição da pessoa que precisa mudar de mente. Se a sua mente muda, o restante fica mais fácil, ok? Um abraço grande e até breve. Olá pessoal, tudo bem? Nós falamos sobre mudança de mente, sobre mindset, e eu quero apresentar para vocês esse livro, Mente Nova, Ano Novo. Por que mudar o calendário não basta para mudar sua vida? Esse livro aqui tem uma estratégia bem legal. Cada capítulo é um mês. Janeiro, o despertar da intencionalidade. Fevereiro, o filtro da realidade. Março, a gestão das expectativas. Abril, o poder do foco. Então eu não vou falar mais não para você adquirir o livro. Cada capítulo é um mês. E aí a ideia do livro é te ajudar a sair um pouquinho dessa rotina, desse marasmo. E aí tem espaço para anotações, tem umas coisas legais aqui que vão te ajudar. Vou abrir aqui, ó. Setembro, capítulo 9. Inteligência nos relacionamentos. Ninguém cresce sozinho. Como gerir as conexões e parcerias para impulsionar seus objetivos. Então, ainda tem lá no final, ó, tem 2 capítulos bônus. Então você vai ler aí até o capítulo 12, tem conclusão, aí tem capítulo bônus. Qual é o capítulo bônus aqui? Cultive novos hábitos, arquitetura da mudança permanente. Ou seja, às vezes você começa uma mudança e não consegue manter. Então o capítulo bônus é para te ajudar a manter a mudança que você vai empreender depois desse vídeo. Bônus 1, gestão do tempo, dominando o recurso mais valioso. O tempo é sim um dos ativos mais valiosos que existe e tem gente perdendo tempo, ok? Para você adquirir, o link vai estar aí abaixo na descrição e eu acredito que ele vai agregar muito na sua vida. Mente Nova, Ano Novo. Porque só mudar o calendário não basta para mudar a sua vida. Valeu? Um abraço.